Primeiro eu quero agradecer, mais uma vez você está acompanhando os nossos vídeos. Eu fico feliz porque você está mostrando o interesse que você tem em receber o Espírito Santo, o interesse pelas coisas de Deus, que isso é maravilhoso, tá? É isso que produz o crescimento. Eu me lembro de quando eu comecei, quando pela primeira vez nasceu dentro de mim o desejo de receber o Espírito Santo, né? Naquela época não existia assim jejum para receber o Espírito Santo, coisa desse tipo, mas existiam propósitos, uma semana do Espírito Santo. Então naquela semana nós buscávamos o Espírito Santo para sermos batizados, que foi em uma delas que eu recebi. E esse interesse pelas coisas de Deus é o princípio de tudo. Eu não sei a sua idade, eu não sei quanto tempo você está na fé, mas é uma alegria muito grande saber que você está nos acompanhando nesse canal e vendo os nossos vídeos. Aliás, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários desse vídeo assim, o seu nome e ponha na frente, sou novo na fé, sou antigo na fé. Escreva em frente o seu nome. Sou novo, sou antigo. Sou novo, sou antigo. Sou novo, sou antigo. Escreva aqui nos comentários agora para a gente saber mais sobre você, tá bom? Esse assunto sobre conflitos que nós vamos falar no vídeo de hoje é importante porque acontece com qualquer ser humano na face da terra, tá? Tanto os que já receberam o Espírito Santo, como aqueles que estão em busca. Por isso que o título é O Espírito Santo e Conflitos Internos. Muita gente fica em conflito quando elas têm ou elas sentem determinados sentimentos. Sentimentos que geram dúvidas com respeito ao batismo com o Espírito Santo. Sentimentos que fazem com que a pessoa ela duvide, do recebimento ou do batismo com o Espírito Santo. Talvez ela pense assim, por causa desse sentimento, esse é o motivo, a razão, porque eu não recebi ainda o Espírito Santo. E muitas vezes, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E o problema é que esses sentimentos geram dúvidas até com respeito à própria salvação da pessoa, às vezes a própria libertação da pessoa. Então é muito importante você entender o que nós vamos falar aqui. Poucas pessoas sabem que dentro de nós, seres humanos, existe a carne e o espírito. Aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, olha que interessante, ele fala assim, porque a carne milita contra o espírito. O que é militar? Militar é lutar. A carne milita contra o espírito e a palavra diz, e o espírito milita contra a carne porque são opostos entre si. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si. Vamos entender isso. Primeiro, o fato da carne ser oposta ao espírito e o espírito ser oposto à carne já gera um conflito. Não é verdade? É igual num relacionamento. Se o marido é oposto dela, da esposa, e a esposa é oposto do marido, eles vão viver em conflitos, não digo o tempo todo, mas em determinados assuntos, porque ele pensa de um jeito, ela pensa de outro. Ele tem uma opinião, ela tem outra opinião. Então existe a carne e o espírito que vivem em conflito dentro de nós, em batalha. Por isso que existem os conflitos dentro de nós, seres humanos, especialmente os que são da fé. O Senhor Jesus, ele era batizado com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo quando ele esteve entre nós. E Jesus também, ele teve vários sentimentos, como qualquer ser humano tem. Jesus chorou de tristeza, você sabia disso?
Existe, eu digo, chorou de tristeza, porque existe o choro de alegria. É ou não é verdade? Você pode depois conferir lá no livro de Lucas 19:41, que Jesus, ele chorou de tristeza. Uma vez uma senhora, ela buscou o Espírito Santo por muito tempo, e ela conversou comigo e ela não acreditava no batismo com o Espírito Santo. E eu disse por quê? Ela disse, olha, porque um dos frutos do Espírito Santo é alegria. E às vezes eu fico triste. Poxa, mas Jesus também teve tristeza, o sentimento de tristeza. E nem por isso foi colocado em questionamento o batismo dele, né, com o Espírito Santo. Você quer ver lá em João também? No livro de João 11:35, é um versículo só, mas fala que o nosso Senhor Jesus, ele chorou quando Lázaro morreu. João 11:35, e Jesus chorou. Quer dizer, ele chorou mais uma vez de tristeza. Então, às vezes, a pessoa, ela enfrenta uma luta ou está enfrentando momentos difíceis que ela chora de tristeza. E alguém chega nela e diz assim, se você tivesse o Espírito Santo, você não estaria triste, porque o Espírito Santo é alegria. Pera lá, opa, vai devagar aí, vai devagar. Porque Jesus chorou de tristeza. Jesus também se angustiou. Você pode ler lá em João 13:21. Então, mesmo tendo o Espírito Santo, nós vivemos situações de angústia. Jesus ficou com raiva, é um outro ponto. Às vezes a pessoa fica com raiva e tem alguém para acusá-la, não é? Olha, se você tivesse o Espírito Santo, você não seria não tinha ficado com raiva, ou você não seria uma pessoa nervosa. Eu não digo ter ataque de nervosismo todo o tempo, mas já vivemos situações na vida que nós ficamos... Eu já fiquei nervoso, eu já fiquei. Qualquer pessoa que tem o Espírito Santo, ela corre o risco de ficar nervosa ou de ter momentos de raiva. Não é verdade? Jesus teve, quando ele entrou no templo, estava todo mundo vendendo, ele ficou com raiva, pegou um chicote, colocou todo mundo para fora. Foi ou não foi? Você acha que ele fez isso? Com amor e carinho, eu peguei esse chicotinho e vou colocar os meus amorzinhos para fora. Você acha que foi assim que Jesus fez? Não, Jesus ficou com raiva. E ele colocou. E nem por isso ele pecou, muito menos foi questionado com respeito ao Espírito Santo. Jesus ficou agitado, que às vezes a gente fica agitado, está lá em João 11:33, você pode ler. Então, sentir tristeza, a pessoa sente tristeza, fica com raiva às vezes, se angustia. Esses sentimentos não afastam o Espírito Santo de ninguém, tá? Se você tem o batismo com o Espírito Santo, isso não afasta o Espírito Santo de você. E esses sentimentos não podem colocar em dúvida que você não tem o Espírito Santo, porque foram sentimentos que Jesus teve também. Não pode colocar em dúvida, com respeito ao seu batismo com o Espírito Santo, o fato de você ficar com raivas momentâneas, ou ficar angustiado às vezes, ou ficar triste, ou coisas desse tipo, que acontece frequentemente. Vou dar um exemplo meu pessoal para você. Aliás, antes de eu dar o meu exemplo, queria pedir uma coisa para você. Queria que aqui embaixo do vídeo tem inscrever-se. Se inscreva agora se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Só clicar aqui, você vai receber vídeos todos os dias pela manhã de meditações que irão abençoar a sua vida. Quando você clicar em inscrever, vai aparecer o sininho de notificações. Ative o sininho de notificações, tá bom? Que você vai ser lembrado de quando esses vídeos forem postados aqui, orações também. E não se esqueça, tudo isso é grátis, tá? Você não paga nada. E não se esqueça de dar o joinha, gostei, para que esse vídeo seja mostrado para outras pessoas que precisam ser abençoadas como você. Vou dar um exemplo de mim. Quando eu perdi os meus pais, que foi eu tive outros momentos difíceis na vida, que eu fiquei triste, que eu me angustiei, momentos que eu fiquei com raiva, como eu já disse. Eu já sofri situações, já vivi situações que me causou profunda tristeza, tá?
Mas o Espírito Santo sempre consola e fortalece. E um desses momentos foi a perda dos meus pais. Eu fiquei muito triste. E eu já era batizado com o Espírito Santo, tá? Mas eu passei por momentos que eu fiquei com raiva, fiquei triste, já chorei na presença de Deus, já chorei de tristeza, porque eu sou ser humano, como você, como qualquer um de nós. Então não perca a certeza do batismo com o Espírito Santo por causa dessas situações, tá bom? Aprenda isso de uma vez por todas e não julgue, não condene quando você vê alguém passando por um momento difícil e ela ficou triste. Preste atenção, estou dizendo uma tristeza 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, não. Aí já é um problema espiritual, é outra coisa. Estou falando coisas pontuais, momentâneas. Eu passo, todo mundo passa, e quando você vê alguém passando, não julgue essa pessoa. Ao invés de você julgar, ore por ela, tá bom? Quero pedir um favor, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, pelo menos 21 pessoas, para Deus honrar você nesses 21 dias de oração e jejum.